Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Todo mundo já veio? Muito bem, ótimo. Muito bem, então vamos iniciar nosso trabalho, elevar nosso pensamento, todo mundo precisa. Nós abrimos uma mensagem de Lourival Lopes do livro Sementes de Felicidade. Aproveite o seu tempo. Cada hora, cada minuto é importante. Não fique parado, indolente. Utilize os seus momentos para a reflexão séria e evite as palavras inúteis e ofensivas. Estude com proveito. Trabalhe com dedicação e alegria. É no escorrer das horas que você vive e se aperfeiçoa. Use-as para conversar com Deus. Não despreze o valor do tempo. O tempo mais bem aproveitado é aquele em que você aprende a amar. Coisa linda, né, amigos? A gente está aqui para isso, né? Para aprender a amar. Vamos então levar o nosso pensamento a Jesus, aos nossos mentores da casa e a Deus acima de tudo, para agradecer esse momento de paz, de luz, que temos a oportunidade de usufruir hoje. Agradecer a presença de todos os encarnados e desencarnados e pedir, Senhor, que nos ilumine, que nos proteja, que nos permita acompanhar a palestra de hoje com muita atenção e aproveitamento. Como Lourival Lopes nos lembra, que possamos aproveitar o nosso tempo para aprendermos a amar. Possamos então dar início ao nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. E nós convidamos então o nosso palestrante da noite, Alexandre Moreira, que vai falar sobre o Sermão do Monte. Olha, a gente falando de amor, a responsabilidade é toda sua, amigo. Boa noite, gente, tudo bem? Me permitam ficar aqui atrás que eu arrumo minha bagunça aqui, minhas anotações. Tá, obrigado. Um só, por favor. Gente, então nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né? Que é um sermão que ele é o maior sermão de Jesus, né, que consta da Bíblia, né? Ele, na verdade, ele é um sermão de 3 capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Lucas também faz uma pequena referência, né, a esse sermão, mas de forma bastante reduzida, né, que não chega a ser a plenitude daquilo que Mateus conseguiu trazer e revelar, né, para todos nós, né? Mas para entender um pouco desse sermão, é necessário entender um pouco do contexto em que essa mensagem ela se produz, ela se reproduz, né? Nós vamos então trazer um contexto bíblico, um contexto político e um contexto religioso para que possamos entender um pouco da profundidade desse sermão, né? A questão do contexto bíblico, né, nós podemos dizer que, passado o Antigo Testamento, onde vários profetas anunciavam, né, a vinda do Messias, desde os 12 menores até aqueles 4 maiores, né, terminando ali com Daniel e Isaías, né, nós vamos encontrar 400 anos de história onde nenhum tipo de comunicação, profecia tinha sido dado, até que nós entramos naquilo que conhecemos hoje como o Novo Testamento. E o Novo Testamento ele começa com a figura de Mateus, né? E Mateus é o representante, digamos assim, dessa religião da época, daquele judeu que vivia, daquele que conhecia a lei e vivia segundo aqueles preceitos. Portanto, Mateus, ele é o primeiro evangelista que vai trazer para nós esse conhecimento de Jesus na linguagem em que os companheiros judeus entendiam. E aí que é o bacana da história, porque a gente não entende nada. Porque ela é uma linguagem simbólica, ela é cheia de símbolos. Se nós passarmos os olhos com muita rapidez,
muita coisa passa, muita coisa não entendemos, alguma coisa até se torna pueril. Mas quando olhamos com os olhos daqueles que entendem aqueles símbolos, aí a coisa muda de figura, né? E por isso estamos citando toda essa passagem para entender um pouco desse contexto que acontecia na época de Jesus. Portanto, o Messias, ele era esperado. Aquele que viria trazer essa mensagem divina já estava naquele imaginário da população esperando o Messias prometido. Contudo, o contexto político é algo também interessante, né? Muitos israelitas, né, diríamos até a grande maioria, entre aqueles, digamos, os poderosos, até muitos dos religiosos, né, esperavam que Jesus, o Messias, né, fosse o Messias que seria o Redentor, o Restaurador, o Libertador, um líder, e aí vejam bem, um líder que seria militar e político, né? Ele se guerrearia contra César, ele tomaria a glória de novo dos grandes do passado, como Davi, Salomão. Ele seria aquele que faria a guerra contra Roma, já que Roma oprimia, né, os judeus que estavam vivendo naquela época. Então, quando Jesus aparece, né, trazendo uma mensagem de humildade, né, de amor, de reconhecimento do trabalho em relação ao próximo, que era necessário perdoar 70 vezes 7, isso causa uma dificuldade de reconhecimento daquele que seria o Messias prometido, daquele que se identificava. E é por isso que Jesus vem cumprindo as passagens que diziam que o Messias faria. Então ele vem a ser batizado, ele vai fazendo, o Messias não fazia isso, por isso estou aqui fazendo. Não é assim que acontece? Então assim estou fazendo. E assim Jesus vai fazendo para dizer, sou eu, aquele que é o Messias, né, prometido. Mas esse discurso era um discurso que, de certa forma, causava uma dificuldade de entendimento, porque eles queriam um discurso triunfalista, que dominaria toda aquela região, e Jesus vem trazer esse discurso, digamos, conciliatório, né? E quando ele traz as bem-aventuranças, que nós vamos passar por elas, aquilo se torna, de certa forma, incompreensível. Isso é uma passagem muito rápida, né, desse contexto, para chegarmos nesse último contexto, que é o religioso, né? E aqui é importante dizer, de maneira muito genérica, nós teremos 4 grupos religiosos da época de Jesus, né? Os fariseus, aqueles que poderíamos dizer que são os tradicionalistas, que viviam rigorosamente o que estava previsto na lei, né? Nós tínhamos os saduceus, que eram os modernistas, aqueles que entendiam da lei, mas abriam mão de alguns procedimentos, de algumas tradições, né? Os essênios, que eram os separatistas, aqueles que viviam isolados, separados, que vão dar origem à ideia do monastério, né, daqueles retiros, aqueles grupos que são isolados da sociedade, né? E temos os zelotes, que são os ativistas, né, aqueles que buscavam, né, lutar contra o domínio romano da época, né? Esses 4 grupos, portanto, eles brigavam entre si pela forma de entendimento. Os fariseus pela sua tradição, que não estavam errados em seguir as suas tradições, mas se prendiam somente na forma, esquecendo do conteúdo, e Jesus muitas vezes vem criticar, né, os fariseus, né? Os saduceus, por sua vez, já era aqueles grupo modernista que batia de frente, né, digamos assim, com os fariseus, né, porque eles já eram um pouco mais liberais, né, ignoravam até algumas tradições e tinham até alguns conceitos um pouco mais imediatistas, né. Como nós dissemos, os essênios são aqueles, né, que eram, digamos assim, de certa forma, se isolavam um pouco mais da sociedade, e há poucas referências sobre eles, né? E os zelotes, que eram esses ativistas, como nós falamos já para todos vocês aí. Bem, dessa maneira, bem geral, nós começamos a entrar, né, no sermão, né, propriamente dito, lembrando, né, que aqueles profetas, né, que já haviam dito, né, trazido a mensagem de Jesus, né, eles passavam aí mais de 400 anos sem trazer nenhuma novidade, e o povo esperando aquele que seria o Consolador prometido. Mas quando nós olhamos para a sociedade de maneira muito genérica, nós podemos identificar 3 grandes grupos, né, da sociedade de então. Os religiosos, de uma maneira geral, né, aqueles que seriam os ricos e poderosos da época, e os demais, os pobres, né, aqueles que não tinham acesso nem à religião, por ser um grupo de castas, e nem à riqueza, por não fazer parte desse grupo.
Então, dessa maneira bastante genérica, nesses 3 grandes grupos, né, Jesus vem trazer uma mensagem muito interessante para todos eles. Jesus, que nasceu numa terra distante, né, na Galileia, né, ele não era rabino, ele não trazia nenhuma tradição de família. Lembrando que naquela época, né, as pessoas eram reconhecidas pelas roupas que tinham, pelo corte do cabelo, né. Você consegue reconhecer quem é da tradição, que nós não somos, né? Ao olhar para um, você sabe se é fariseu, se é saduceu, se é um essênio, se não é, porque fazia parte da cultura daquela época, e Jesus não pertencia a nada disso. Ele vem de uma província, digamos, um pouco esquecida, né? E ele foi juntando pessoas, né, junto de si, e veio trazendo com eles a necessidade de vivenciar e crescer, né, para poder aprender o ensinamento. E aí algumas ideias são importantes para entendermos o Sermão do Monte, né? Era da tradição. Uma dessas tradições que estamos falando é que quando aquele que era o sábio, aquele que detinha um conhecimento, né, ele falava um conceito geral, ele falava em pé para as pessoas, né, e elas ouviam e aquilo que estava sendo dito. Mas quando ele falava uma coisa que era profundo, que era da lei, que vinha do conhecimento de Deus, né, ele se sentava, né? E ele sentar significa que os seus discípulos, aqueles que o ouviam, também sentavam, né? Então, essa figura do subir ao monte, né, do estar no local mais alto para transmitir o conhecimento, fazendo uma alusão àquela passagem lá de Moisés, quando ele sobe o monte para receber os 10 mandamentos, mas ele senta para transmitir, significa que ele está passando uma informação divina, que vem de Deus, que é a profundidade da lei, é algo que fica para o Espírito. E assim nós vamos encontrar, né, nessa passagem onde Mateus, como nós dissemos, né, ele consegue traduzir nesses 3 capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, essa mensagem que fica, digamos, aí para toda a eternidade, né? Então esse sermão, ele é o maior sermão, né, da Bíblia, né? E Jesus começa a falar para esses grupos que ali estavam, porque aonde Jesus caminhava, haviam aqueles que o procuravam para pedir ajuda, para pedir um tratamento, para pedir uma cura, mas existia aquele grupo dos religiosos que ali estavam para ver se ele conjurava, falava alguma coisa contrária à lei de Moisés, e muitos ali que tinham as suas riquezas para ver para onde iam, né, aqueles ensinamentos daquele mensageiro, né, que estava caminhando por aquelas terras, né? Então Jesus, ele senta, segundo, né, e aqui tem uma pequena diferença, Mateus fala que ele sobe e senta, e Lucas fala que ele vem descendo, né, mas ele também senta para poder falar. O fato é que ele estava falando e estava sentado, né? Ele estava transmitindo uma mensagem para aqueles grupos que ali estavam, mas o interessante é que o texto bíblico fala que ele falava para as multidões. E aí a primeira ideia, que multidões eram essas? Eram esses grupos que estamos aqui nos referindo, aqueles que eram os religiosos da época, aquele grupo dos poderosos e os simples, aqueles que não tinham nenhum envolvimento com os demais grupos, aqueles que eram deixados de lado. E aqui é interessante dizer que um dos princípios, conceitos, né, desses nossos irmãos, né, é que se Deus prover e estamos bem, temos a nossa riqueza, é que estão provendo o nosso cuidado, estão provendo a nossa saúde, né? Estamos de acordo com a lei de Deus. E quando nós não estamos nessa condição da riqueza, significa que nós não estamos sendo providos por Deus, portanto, estamos relegados a um segundo plano, né? Era um conceito que não é o conceito nosso, né, da doutrina espírita, mas era um princípio que vigorava. Então, aqueles que não eram esses ricos e não eram os religiosos, eram aqueles que não tinham nada, né? Era um grupo que não tinha acesso, né, a essas coisas da época, né? Mas, enfim, Jesus falava, portanto, para essas multidões, né? E Jesus começa, portanto, falando para aqueles que eram os simples, para aqueles que eram os pobres. E ele começa falando, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Pobre de espírito, podemos dizer, aqueles que são simples, aqueles que são os infelizes, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão em sofrimento, né? Portanto, esses são aqueles que
é o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. E isso já soava para as multidões, para esse grupo religioso que era uma casta poderosa, assim como aqueles também que detinham o poder e a riqueza da época. Quem era esse que não falava para os poderosos, para os ricos de então? Quem era esse que começava falando para a multidão que ele estava, mas se referenciando àqueles simples, aqueles que não tinham nada, aqueles que não estavam de acordo com a mensagem divina, né? E Jesus, portanto, continua enaltecendo o pequeno, aquele que se faz menor diante de todos, e isso causa uma certa dificuldade de entendimento dos demais, né? Sentiam-se como se fosse uma calúnia, sentiam-se como se tivessem sido relegados a segundo plano, aqueles sacerdotes e aqueles poderosos de então. E Jesus vai seguir falando já no capítulo 5, e estamos agora falando de Mateus, o capítulo 5, né? Das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem mentindo por minha causa. Então, Jesus começa já no capítulo 5, invertendo um pouco a lógica do tratamento da sociedade de então. Ao invés de se referir àqueles poderosos, se refere, portanto, àqueles simples e diz para eles, calma, né? Sigam nessa caminhada, né? Mantenham puros os corações, porque esse é o caminho, né, que Jesus estava ensinando a todos. Ele valoriza esses pequenos, né? E nunca, né, segundo aqueles entendidos, né, se havia ouvido uma mensagem tão profunda, tão diferente daqueles conceitos daquela época, né? Justamente contrariando aquele princípio que se o Senhor é meu pastor, né, nada me faltará, né? E isso contraria aquele senso comum, né? Porque esse valor da riqueza material era o valor que esses grupos de ricos e poderosos e muitos daqueles religiosos detinham para si, né? Ele é um discurso, portanto, envolvente, ele vai trazendo uma série de conceitos, né, para aquela multidão, e ele continua ainda no capítulo 5 dizendo, vós sois o sal da terra. E aí é necessário entendermos, quando Jesus fala do sal da terra, que o sal, nessa referência, né, dessa mensagem evangélica, ele traz alguns princípios, né? Porque o sal, ele tem uma função, já naquela época, de conservar os alimentos, né? Lembrando que naquela época não tinha geladeira, não tinha frigobar, não tinha nada disso, né? Para você conservar os alimentos, você salgava, né? Então, o sal, ele tinha uma função de salgar, né, os alimentos e conservar. A mensagem divina de Jesus, ao referir aqueles como o sal da terra, é aquele que conserva a mensagem divina, é aquele que mantém a mensagem ao longo do tempo. Mas o sal também tem uma outra função, que ele altera o sabor dos alimentos. Nós colocamos um pouco de sal, ele se mistura na comida, ele muda o sabor e nunca mais você consegue identificar o grãozinho de sal, ele se mistura, ele some, né? Dizendo também nessa mensagem que aquele cristão, aquele que vivia a mensagem, ele se mistura com a multidão, ele altera o sabor do grupo, muda o pensamento, ele muda aquele ambiente, mas ele some, né? Ele não ganha os louros, né? Ele não aparece, né? Isso serve para nós, para toda a vida, né? Então, sermos o sal da terra é aquele que muda o ambiente, é aquele que preserva a mensagem divina, é aquele que vive se misturando aos demais, mas não aparece para si próprio, né? Ele some no meio da multidão. E essa é uma mensagem divina vivida por Jesus, porque Jesus não é o pregador por excelência, ele é aquele que vive a mensagem divina. Então, ao analisar e estudarmos, né, a história de Jesus, é uma história de comportamento, é uma história de relações, é uma história de contato entre as pessoas, né?
Portanto, a ideia do separatismo, do tô fora, não aguento mais ninguém, vou viver isolado, não é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem divina. Tudo bem que às vezes dá vontade mesmo de sumir, né? Mas a proposta não é essa. A proposta é estar se misturando e alterando o ambiente. E não se esqueça de sumir, né? Porque a proposta não é que venhamos a aparecer, mas ele prossegue dizendo, vós sois a luz do mundo. E aí, de novo, estamos ainda no capítulo 5. O que é ser a luz do mundo, né? A luz do mundo é aquela, como qualquer luz, a luz fica sempre no alto, né? Uma luz é que ilumina, que clareia o ambiente. Não se coloca a luz embaixo da mesa, né? Não se bota a luz embaixo da candeia, né? Aquele pessoal mais antigo, né, que vivia na roça, tinha lá o localzinho que botava aquela lamparina, né? Então a ideia não é ficar embaixo, é aquele que ilumina. Portanto, ao ser a luz do mundo, nós somos chamados a espalhar a proposta divina, que não é de fala, que não é de oratória, ela é comportamental. E aí que o bicho pega, e aí que a dificuldade vem, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas, que são nossos, né? Só o dono da dor sabe o quanto dói, né? Sabe como é a dificuldade pela qual passa, né? Mas a proposta divina não é saber se está doendo ou se não está doendo. É o nosso comportamento diante da dor, é o comportamento diante da vida, é o comportamento diante das dificuldades, nas relações humanas, né? Essa é a proposta divina. Portanto, vós sois a luz do mundo, é uma proposta que Jesus veio trazer para todos nós, né? E aí, ele prossegue ainda nessa caminhada, no capítulo 5, trazendo 5 passagens evangélicas onde Jesus faz o contraponto, claro, direto, dos ensinamentos da mensagem de Moisés, do Antigo Testamento, fazendo um contraponto para aquilo que Jesus veio trazer da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, né? Dessa mudança de comportamento. Nós temos que lembrar que Moisés recebe os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, e depois, com o tempo, vão sendo escritos as 613 leis de Deuterônimo, que se repete depois em Números, que dá 1.200 e alguma coisa, leis, que é aquilo, não pode comer carne de porco, não pode não sei o quê, tem um monte de não pode, depois vocês pegam lá, não pode um monte de coisa, né? E aquilo são leis humanas, né? Feito para o povo daquela época, pela dificuldade, pela dureza, pelo processo pelos quais passavam, né? Jesus, portanto, ele vai lá atrás, busca 5 leis e faz o seu contraponto, né? Ainda no capítulo 5, ele vai falar aquele mandamento do não matarás, né? E quando ele faz esse contraponto lá atrás, ele vai dizer para que agora isso era um processo natural, que nós devíamos estar atento, né? Isso não poderia, né, estar mais vigorando no meio daquela sociedade, né? Depois ele vai falar do não cometereis adultério, né? E o adultério, Jesus já nos esclarece que até o pensamento, e aí ficou brabo, né? Quando nós pensamos alguma coisa, né? Porque há 3 formas de cometermos o pecado, o erro, a desavença. A doutrina espírita não trabalha com o conceito de pecado, né? Pecado é uma criação da Idade Média que ela não tem cura. E por não ter cura, nós partimos sempre para o sacrifício, para o morticínio, né? Aquelas pessoas que batem, né, a gilete nas costas, andam de joelhos. A doutrina espírita trabalha com o conceito de responsabilidade. Se somos responsáveis, nós temos a responsabilidade de resolver alguma coisa e aí aquilo tem uma solução. Mas trazendo a ideia que vocês já pegaram aí, quando nós fazemos alguma coisa errada, né, nós temos 3 formas de fazê-lo sempre, né? Pelos pensamentos, pelas palavras e pelos atos, né? Ou nós fazemos alguma coisa errada, né? Batemos em alguém, é um ato, né? Ou nós xingamos alguém, estamos falando, né? Ou nós já não fazemos nada disso, mas ainda pensamos mal, né? Queria que morresse logo hoje, etc. Tal, né? Então, assim, esses 3 passos são passos que temos que ter cuidado e essa é a proposta que Jesus vem trazer. A coisa é muito mais profunda do que só não fazer. O não fazer é um passo importantíssimo, né? Se eu faço alguma coisa errada, eu paro de fazer, né? Se eu matei uma pessoa, eu não vou matar 10. Se eu traí uma pessoa, eu não vou trair mais 10. Se eu não fiz alguma coisa errada, eu não vou fazer de novo. Ótimo, mas eu ainda continuo falando e eu vou controlando a minha fala, até que o dia eu consigo controlar o meu pensamento. Nesse dia, já somos espíritos quase puros, né? Mas nós temos que buscar essa caminhada. E Jesus vem explicando para nós, ainda no capítulo 5,
que era necessário termos atenção a esse conceito. E ele ainda vai falar mais, não perjurarás, e vai trazer o ensinamento antigo de termos cuidado com perjúrio, e ele vai reforçar dizendo, além disso, nós temos que reforçar, né, ele reforça essa questão do pensamento, das palavras, que temos que ter todo esse cuidado. E aí ele vai dizer do olho por olho e dente por dente, que era uma lei que vigorava, uma lei de Talião, né, que de certa forma a população ainda vigorava, e ele vem trazer que era necessário, né, perdoar 70, né, vezes 7. Era necessário fazer algo diferente, era necessário ter esse amor-comportamento. Né? E aí é importante dizer, nós já falamos isso numa outra reunião aqui, né, que nas traduções da palavra amor ao longo do tempo, ele passa pelo grego até chegar em nós, e aí ele vem com 4 radicais para a nossa língua, né? Então a palavra amor é uma palavra extremamente complexa, porque ela não significa uma coisa, ela significa 4 coisas, né? Pode significar 4 coisas, né? A primeira palavra do amor é o amor eros, o amor erótico, né? Que esse amor não está na Bíblia, né? Nós temos o amor philos, que é um amor filial, mas aqui era um amor muito mais de grupo, de amizade. O storge, que é esse amor, sim, de pai para filho, é um amor de família. E o amor ágape, que esse é o mais profundo, que é 90% da palavra amor existente na Bíblia, né? Então Jesus, na sua grande maioria, quando ele transmite a palavra amor, né, ele está falando desse amor ágape. A nossa sociedade, que é uma sociedade ainda muito materialista, presa às coisas da matéria, entende esse amor ágape como amor eros, né, amor erótico, né? Então essa é uma diferenciação que temos que fazer muito clara daquilo que vemos hoje na matéria, na televisão, muitas coisas que lemos, daquilo que é a mensagem divina, a mensagem bíblica, e essas coisas às vezes não são a mesma coisa. Mas aqui ele está trazendo para nós essa necessidade de amar, e ele termina esse 5º mandamento dizendo que ele lembra do passado, amarás o teu próximo, e aí ele tem aqui, já dizem os antigos, né, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. É a mensagem antiga, lá de Moisés. Tem que odiar o inimigo, né? Mas ama o teu próximo. E Jesus diz, amai os vossos inimigos. Aí deu ruim, né? Que história é essa de amar os inimigos? Lembra do contexto político? Jesus, o Messias, não era aquele libertador que viria para triunfar perante Roma, né? Perante aqueles que oprimiam o povo? E me vem agora dizendo essa história de amar os inimigos. Que história é essa, né? E ele diz assim, bendizei os que vos maldizem. Pô, aí está demais já, né? Tem que perdoar os inimigos, né? Ainda bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. E aí era a grande dificuldade daquele povo, é a nossa grande dificuldade até hoje, né? De entendermos tudo isso, mas Jesus vem trazendo para nós, e ele sabia que aqui estava um nó, né? Aqui estava uma mudança de comportamento que realmente é muito difícil, né, para a sociedade de maneira geral, né? Porque o perdão, né, ele não faz parte desse princípio bíblico judaico. Tanto que eles criaram depois o dia do perdão, né, para que pudesse exercitar um pouco mais esse amor ao próximo, porque isso não é da lei judaica. Eles têm uma grande dificuldade de entender esse princípio. É necessário entender que toda vez que nós estamos praticando esse amor ágape, que é um amor comportamento na sua excelência, né, estamos doando, né, estamos dando ao outro aquilo que temos de melhor e mais profundo. E damos tanto que existe um prefixo, né, no português chamado per, né? Toda vez que usamos o per alguma coisa, permanganato, né, perclorato, que ela está sempre no máximo dos seus átomos, no máximo da sua capacidade. O perdoar, portanto, é o máximo da doação. É esse amor, comportamento e ação na sua característica mais profunda. E daí a dificuldade que nós temos de praticar o perdão. Mas sabendo disso, né, Jesus faz esse plano que nós acabamos de ler. Se nós ainda não conseguimos perdoar, fazei o bem aos que vos aborrecem. Então, pelo menos aqueles que estão me aborrecendo, né, eu vou tentar fazer o bem. Mas ninguém aborrece mais a gente do que aquele que está próximo do nosso lado.
Nada como uma esposa, um marido, um filho, né? Só a benção, né? Mas, Alexandre, tu não conhece a minha esposa, né? Ela é maluca, mas é sua, não é isso? Você não conhece meu marido, é ruim, mas é seu, né? Ah, mas o meu filho não é, mas é seu também. Então, assim, essa é a dificuldade, essa é a proposta. Então, fazer o bem aos que vos aborrecem, né? Essa é uma primeira, mas eu não consigo. Então, Jesus fala, bendizeis aos que vos maldizem. Estão falando mal de mim, o que eu vou falar? É olho por olho, dente por dente? Não, essa não é a proposta. Vamos falar bem, essa é a dificuldade. Se for em grupo de zap, então, danou-se, não é isso? Se for em período de eleição, então vale tudo, até calúnia, não é isso? Então, assim, nós temos que tomar cuidado, né, com essas coisas, né? Vejam que como a gente precisa ainda melhorar, né? E não consigo falar bem daquele que está falando mal de mim, então eu vou orar por aqueles que me caluniam e que me perseguem. Esse, então, é dificílimo, né? Esse é dificílimo, né? Alguém que fez o mal para mim, nós pararmos para orar por ele, é algo ainda que precisamos caminhar. Portanto, essa é uma proposta, é um exercício. Por isso que a proposta divina, a proposta evangélica, a proposta de Jesus não é oratória, é comportamento, né? E assim que vocês aprenderem, não esquece de me ensinar como é que faz isso, certo? E Jesus termina, né, esse capítulo 5 falando para aqueles puros, para aqueles simples, os humildes, né? Mas ele começa, já no capítulo 6 agora, ele muda o tom. O tom do capítulo 6 não é um tom conciliador do capítulo 5. Ele já começa dando uma puxada de orelha em cima do pessoal, né? Jesus levanta os olhos, né, e fala para todos, já chamando um pouco a atenção, né? Guardai-vos de oferecer as vossas esmolas diante do povo. E aí é uma coisa interessante, porque era da cultura. Lembra que estamos falando de Mateus. Mateus era aquele judeu que se converte para Jesus, né? Ele, portanto, entendia das tradições e escreve a mensagem divina dentro das ideias, dos conceitos, daquelas tradições que nós não entendemos na sua totalidade. Mas aqui, quando Jesus fala isso, era por quê? Porque era da tradição daquela época, aqueles poderosos, quando iam falar, iam doar alguma coisa, atrás deles vinha o quê? O pessoal com as trombetas. Então vejam só que coisa, né? Vou dar esmola. Aí o pessoal, tanã, tanã, né? Tocava as trombetas. Essa que era, cuidava de não trocar as trombetas. Era assim, o cara ia dando na rua, quando tinha muita gente, ele dava, toca a trombeta, o pessoal anunciava. Ou seja, todo mundo sabia que ele estava dando a esmola. E Jesus vai falar, pô, para com isso, né? Trazendo para o português bem no carioquês aqui, não é isso? De alto nível, né? Então, guardai-vos de oferecer as vossas esmolas diante do povo, né? Então, ele vai falar agora para o segundo grupo, é o grupo dos poderosos, dos ricos daquela época, né? Então, não era para trocar a trombeta quando fosse dar a esmola, então, que a vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda. Veja como é que esse capítulo 5, 6 e 7 tem um monte de passagenzinhas que nós já estudamos, né, em vários outros momentos, né, porque ele é muito rico, né? Então Jesus está falando, ó, cara, faz o negócio quietinho, faz porque você quer dar de coração, faz porque você quer fazer o bem ao próximo, e não para se amostrar, e não para querer aparecer, né? Ele está chamando a atenção desse grupo, né? Isso serve para tudo na vida, né? Quando nós fazemos alguma atividade, né, nós temos que fazer sempre no nosso interior, fazendo com a ideia de poder ajudar, né, de querer aparecer. E temos que tomar cuidado, às vezes, com o nosso Facebook, né, com o nosso Instagram, etc. Nada contra ninguém, sejam todos muito felizes, tirem bastante foto, mas temos que tomar o cuidado, porque às vezes nós reclamamos do povo daquela época e fazemos igual hoje, né? A esmola que eu dou, né? Tirar selfie, né? Olha eu aqui fazendo bem, né? Então nós temos que tomar cuidado com a ostentação, porque aquele que estava ostentando naquele momento, ele já ganhou aquilo que ele está procurando, né? Mas talvez não tenha ainda recebido aquela profundidade do ensinamento, né? Ou seja, aquele amor profundo, aquele amor ágape, ainda não faz parte dele. Ele pode estar no Filos, pode estar no Storge ou Storgé, né? Pode até estar no Eros ou alguma coisa, mas ainda não alcançou essa profundidade. E Jesus está falando então para esse povo, né? Cuidado também para não acumular tesouros na terra, né? Não façais tesouro na terra. Então ele está trazendo para essa multidão, lembra que ele está falando para as multidões, né? Para essa multidão ainda, que era muito apegada às coisas materiais, né, da terra, toma cuidado, desapega um pouco, né?
E aí é sempre um contrassenso, porque nós somos seres materiais. Temos que trabalhar, ganhar nosso dinheiro, comprou na Casa Bahia em 10 vezes paga, não pagou devolve, né? E assim tem que ser, né? É importante ter a nossa casa? É claro que é. É importante ter um carro? É claro que é. Mas o cara que tem 5 carros, seja muito feliz, mas que a nossa vida não seja ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 trabalhos para ter 4, 5, 6, 10 carros, porque não é isso a vida, né? O pessoal que tem casa de praia, casa de campo, quiser me chamar, eu vou, pode me chamar que eu vou, mas a vida não é ter 4, 5, 6, 10 empregos para arrumar casa de campo, casa de praia, casa de emprego. Inclusive, casa de praia tem 2 alegrias, segundo os entendidos, não é isso? A primeira quando compra, não é isso? E a segunda quando vende, né? Pelo trabalho que dá, né? Mas quem tiver casa de praia e quiser me chamar, eu vou também. Mas fique a ideia de que não é isso a proposta divina. Nada contra ninguém. De novo, sejam todos muito felizes. Mas que não fique com essa ideia do apego às coisas materiais. É isso que Jesus está falando. Então, não acumuleis, né? Não façais tesouro. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã. E a gente fica, né? Porque basta cada dia o seu mal, né? Então a gente vive ansioso, e a ansiedade hoje é um dos males da humanidade. Então tem um doutor brasileiro muito famoso, um psiquiatra, né? É o Augusto Cury, né? Que ele vai falar desse um dos grandes males da sociedade hoje é essa ansiedade, é esse acelerado. Estamos vivendo uma época que todo mundo tem que fazer tudo o tempo todo, 24 horas por dia, e a gente acorda às 3 da manhã e fica trabalhando. Então aquela coisa que tinha, né? Que dormia com a gargalinha, assim, dormia com a gargalinha, dormia, né? Acordava, né? Com a gargalinha cantava, está na hora de acordar, acordava ali 4 da manhã, 5, ia trabalhando, dormia no intervalo do almoço, não tinha uns negócios aí, dorme lá a sesta, né? Se bem que no Rio de Janeiro isso não é muito comum não, né? Mas quem vai para o interior e para outros estados, isso é comum, né? Aí, de novo, quando chegava o final da tarde, o pessoal ia dormir. Isso era aquela época. Então, você tinha o seu altos e baixos. A pessoa descansava. Hoje, a gente já acorda, é Zap, é Facebook, é não sei aonde, e vem manhã, tarde, noite, ninguém pode dormir, ninguém pode trabalhar, tem que fazer não sei o que, não sei o que. 3 horas da manhã, o cara tá, ele dorme. Quando ele dorme às 3, o que ele quer? Ele quer apagar. Ele apaga? Ele está acelerado. É o carro descendo a ladeira. Quando ele começa a dormir 5 da manhã, está na hora de acordar de novo, ele vem. Dá dor de cabeça, dá mal-estar, passa mal, né, tremedeira, um monte de coisa. Então, assim, é isso que ele está falando aqui. Então, nós temos que ter a nossa calma. O doutor Augusto Cury vai tratar isso como um dos grandes males da humanidade, né? E o celular, né, que é uma ferramenta boa, que nos ajuda em muitas coisas, também tem um outro lado, né, como tudo na vida, né? Tem feito com que muita gente se adoecesse pela permanência o tempo todo ligado, né, naquele aparelhinho sensacional, né? Então, e aí ele vai dizer, observa os pássaros do campo, que valem elas, não ceifam, não colhem, né? Então, observai os lírios do campo, que não há mais bela veste, nem Salomão, com todo o seu reinado, como as lírias. O que ele está trazendo para nós aqui? Jesus cuida de todos nós, né? A mensagem divina é uma mensagem de proteção, de ajuda, né? Jesus não está dizendo que a gente tem que ficar em casa dormindo, olhando para o teto. A proposta divina não é essa, porque a espera de Jesus é uma espera ativa. Vamos lá, vamos trabalhar, mas sabendo que não é nossa decisão se vai acontecer ou não. Mas eu continuo trabalhando, estudando, fazendo a minha parte e vou conquistando as coisas com calma, com aquela paciência de que ter a certeza que está seguindo o caminho correto, sem se maltratar, né? Sem se destruir, sem que aquilo leve a pessoa para um caminho de perdição. E encontrar esse equilíbrio é o problema da vida. Se fosse fácil, ninguém teria problema, né? Às vezes a gente vai demais, mas nada como a doença, a dor, a dificuldade. Opa, passei, volta, e agora está abaixo demais, vem a depressão, etc., sai desse negócio, sobe de novo. E a vida vai direcionando a gente por esse caminho, até que a gente ache a vibração correta. É o alinhamento no diapasão divino. É que esse pessoal tem uma linguagem sensacional, né? Quando a gente alinha, como nós estamos vibrando na mesma sintonia, né? Que esses amigos espirituais, nós conseguimos encontrar esse caminho, digamos assim, do caminho do bem, né? Da perfeição, vamos colocar assim. Então, nós sofremos porque temos medo de perder, né? E Jesus ressalta que não precisamos nada disso. É necessário orar sempre. E aí ele vai ensinar para nós a oração do Pai Nosso, sensacional. Aí Jesus ensina lá no capítulo 6 a oração do Pai Nosso, né? E ele termina, né, esse capítulo 6, né,
dando esse afago para os poderosos. Lembra que ele começa, de certa forma, puxando a orelha, nesse capítulo 6, nessa segunda parte do sermão, nessa segunda multidão que Jesus fala, mas dá a oração para dizer, tem solução, pede, se recolhe no canto, né? Faz a sua oração, que você vai encontrar o caminho devido, porque Jesus não vai resolver o nosso problema, mas nos dá a calma, o entendimento, o discernimento para seguirmos no caminho. Isso é importante estar claro, porque nós, quando nos tornamos cristãos, nos tornamos espíritas, nós achamos que todos os problemas estão resolvidos, né? Quem poderá me defender, né? Agora Jesus é sempre do meu lado. E o problema parece que aumenta, não é isso? Mas aumentou, a dificuldade ficou mais, não é porque ela aumentou ou ficou mais difícil, é porque agora nós estamos trabalhando determinadas coisas, valores, princípios e ideias que antes não estávamos valorizando, aquilo passava, era desapercebido, né? Mas agora aquilo já faz uma diferença. Bem, aí Jesus entra no capítulo 7, é a terceira multidão, que são os sacerdotes, os religiosos, né? E ele também já começa chamando um pouco, puxando a orelha, né? Não julgueis para não ser julgados, porque os sacerdotes daquela época eram aqueles que julgavam as pessoas. Você não fez isso, seu cabelo não está assim, sua roupa não está não sei de onde. Então eles julgavam sempre as pessoas, né? E Jesus vai falar, não julgueis, né, para não ser julgados, né? Não condeneis para não ser condenados, porque a mesma medida que medir os outros sereis julgados, né? Olha o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu, né? Parece até que é hoje, né? Então a gente costuma ver o problema do outro, né? Mas ele é isso, né? Essa mulher é chata, esse marido não presta, o filho é não sei o quê. A gente vê muito, mas não vê às vezes da gente, né? Então é necessário prestar atenção, ter cuidado com isso. Jesus está chamando a atenção exatamente daqueles que percebem o que o outro faz, mas não vê aquilo que eu faço. Jesus, portanto, no capítulo 7, ele vai fazer o combate, aquilo que se chama do combate à hipocrisia. É aqueles que defendem uma coisa para os outros, mas não fazem. Aquela velha história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não tem essa história lá? Esse é o princípio número 1 da hipocrisia, né? Então, por isso que a proposta de Jesus não é de oratória. A proposta de Jesus é de comportamento. E é por isso que nós estamos aqui até hoje, né? Para tentar praticar essas leis todas que aí estão. E ele apresenta ainda ao sacerdote, nesse combate, 2 caminhos. Cuidado, a porta estreita e a porta larga. A porta larga é da perdição, a porta estreita é aquela que vai levar a gente para o caminho do bem. E esse conceito tem que estar claro, porque toda vez que nós, né, como estávamos falando, nos predispomos a caminhar na direção dessa mensagem evangélica, as coisas do mundo que estão aí para nos ajudar, também estão aí para nos levar para outros caminhos, né? Se nós não tivermos a consciência clara daquilo que é correto, nós nos perdemos, né? Aí que é a porta larga, a porta do prazer, né? E prazer é coisa boa, né? Se prazer não fosse bom, não dava problema, né? Se injeção na testa fosse prazer, todo mundo tomava, mas como dói, ninguém toma, né? Mas comer o chocolate, comer a carne, né? Fazer isso, fazer aquilo, a gente vai fazendo isso, né? Porque é prazeroso, porque é bom, e não tem nada de ruim nisso. A questão sempre é o excesso, é para onde estamos caminhando. Estamos falando do equilíbrio, é a porta estreita, é saber dizer não. E aí é um princípio evangélico de saber dizer não. Portanto, a doutrina espírita ela não corrobora com nenhum princípio doutrinário da psicologia, da sociologia, do tá liberado, tá tudo certo, tá tudo beleza. Isso não pertence à doutrina espírita. A doutrina espírita trabalha com o conceito de educação do espírito. E educação do espírito é saber dizer não. Não, 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 não vou, pô. Não vou, não quero, não é assim, porque Paulo já nos dizia, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas o nem tudo me convém é a porta estreita, porque geralmente a gente convém, né? A gente vai indo, que é a porta larga. Então a mensagem divina é essa, para termos a atenção, né? De novo, né, não é porque eu errei que eu vou continuar errando. Não é porque eu matei um que eu vou matar 10. Não é porque eu roubei um que eu vou roubar 10. Não é porque eu fiz errado uma vez que eu vou continuar fazendo. Quando é que você para? Quando é que você vai parar?
Então, quando é que você muda o seu comportamento? Essa é a mensagem que ele está trazendo. Saia da porta larga e vá para a porta estreita, né? Então, Jesus fala para aqueles que estão ditando regra, cuidado com os falsos profetas, né? Jesus vai alertar aí. Porque há sinais para reconhecê-los. É justamente pelo fruto. Então, aqueles frutos que são produzidos por aquele que pregam, é ali que está o reconhecimento daqueles que realmente são esses profetas, né? E ele termina dizendo que não eram essas pessoas, né, os sacerdotes que seriam salvos, né? Jesus dá uma puxada de orelha nessa outra multidão, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele fala, então cuidado, né? Então, às vezes a gente se acha, né, a última cocada do coqueiro, não é isso? Então, assim, nem sempre isso é verdadeiro, temos que ter o cuidado, né? E ele fecha, né, comparando as duas situações do homem, que é a casa na rocha e a casa na areia, né? E isso aqui é interessantíssimo, né? Porque a mensagem divina que ele vai contar é o quê? Aquele que construiu a casa na areia, quando veio a chuva, levou a casa. Aquele que construiu a casa na rocha, que veio a chuva e a casa não foi levada, ficou lá. Mas o interessante da história é que passa despercebido, que ninguém presta atenção, porque não interessa se você fez a casa na areia ou a casa na rocha, porque a chuva vai chegar. A chuva vai chegar. Então, a proposta divina não é não ter problema, não ter dificuldade, não ter dor, não é essa a mensagem. É, diante das dificuldades, das dores e do problema, qual é a nossa postura, qual é o nosso comportamento, o que estamos fazendo que mude a nossa maneira de ser. Portanto, já tínhamos conversado sobre isso, né? Nós não vamos nos alegrar com a morte da esposa, do marido, do filho, da mãe, né? Então, a mensagem evangélica ela não é essa, mas aquela dor é uma dor que ela não deve ser uma dor que nos caminha, né, para a revolta, para a ira, para a blasfêmia, né? Ela tem que ser uma dor que educa, que ensina, que eleva, que faz com que a gente pense um pouco mais nesse tipo de dor. É isso que ele está trazendo. Essa é a casa na rocha. É aquele que passa pelo sofrimento e aprende com ele, cresce. Porque sermos cristãos ou não sermos, não fará com que nós sejamos colocados de lado das chuvas, das dificuldades, das dores, do problema. Não. A questão é que aquele que edifica na rocha, ele vai passar pela dor de uma maneira muito mais tranquila daquele que colocou na areia. Essa que é a mensagem, né, divina. E aí nós lembramos, portanto, que isso é para combater aquilo que o livro dos Espíritos vem trazer para nós, que são as duas chagas, né, da humanidade, que é o orgulho, né, e o egoísmo. E a gente pode ir terminando já, porque a Beth está acelerando ali o relógio. Lembrar da passagem dos 10 leprosos, né? Vocês me permitem? Pode até 10, você falou? Não, mas já estamos chegando já ao finalzinho aqui mesmo. Eu só queria ler para vocês, é muito curtinha, é uma parábola dos 10 leprosos, sei que vocês já ouviram, mas me permitam ler aqui. Um dia, indo ele, Jesus, para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galileia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro, e conservando-se afastados, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhe Jesus: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus: Não foram curados todos 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse a esse: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Né? Então essa passagem aqui é interessante, né, para mostrar para nós um pouco dessa proposta do Sermão do Monte, né? Onde Jesus indo, né, num caminho, ele encontra esses 10 leprosos, lembrando que a lepra era uma doença na época incurável, existia uma regra rigorosíssima, eles tinham que ficar longe, viviam numa outra cidade, não se podia chegar perto, né? Então eles, ao se aproximarem de Jesus, eles não chegam muito perto, porque eles se param, né? E eles pedem clemência, né, Pai, né, nos ajuda, né, tem de piedade de nós, né? E Jesus fala: vai lá e se mostra ao sacerdote. Ele não cura. Tipo assim, faz a sua parte, né? Por isso a mensagem é: pedi e obtereis, né? Batei e abre-se-vos-á.
faz a tua parte, meu filho, que a coisa chega. Então vai lá e mostra para o sacerdote. No caminho eles ficaram curados, mas um voltou. Ele voltou para agradecer, né? E ele pergunta, onde é que estão os outros 9, né? E aquele que voltou era o samaritano. Qual era a mensagem por trás do samaritano? Porque o samaritano daquela época era aquele que não se esperava nada de bom. Era aquele que ninguém acreditava que ali podia sair uma coisa boa, né? E Jesus usa a figura do samaritano em diversas passagens para dizer, ó, você que se acha tão bom, geralmente quem está fazendo bem é aquele cara que você está achando que não vale nada. Isso para a gente refletir no dia de hoje, né? Quem são os nossos samaritanos, né? Quem são aqueles que nós colocamos a pecha, né? De, ó, esse aí não presta, dali não sai nada, né? Não dá muita atenção para ele, né? Ou para aquelas pessoas, né? E é essa mensagem divina que nós podemos deixar aqui para todos, que é uma mensagem de gratidão, né? Trazendo uma pequena reflexão para dizer o seguinte, entendido o Sermão do Monte, nos seus 3 capítulos, 5, 6 e 7, o 5 para os pobres, os 6 para os ricos e poderosos e o 7 para os sacerdotes, em qual desses capítulos nós nos encontramos, né? Estamos ainda presos às coisas da terra, às coisas materiais, já conseguimos vivenciar as coisas do Espírito, estamos mais do lado de lá ou do lado de cá, né? Nós temos que vencer as nossas ilusões, né? E essa frase ela é interessante, que eu ouvi uma vez, eu sempre repito, né? Nossa ilusão é tão grande, né, que nós acreditamos inclusive que estamos vivos, né? Aí o pessoal olha, pô, já morri, né, já desencarnei, né? Mas é porque a verdadeira vida é a do plano espiritual, né? E nós vivemos essa vida material como se fosse a única, como se aqui não passasse nunca mais, né? Como se não tivéssemos outras tantas no passado e teremos outras tantas no futuro, né? Então, a proposta nesse momento é exatamente fazer essa reflexão. Nós já somos o sal da terra, nós mudamos o ambiente, nós conservamos a mensagem divina, né? Nós somos a luz do mundo, nós espalhamos essa mensagem por onde estamos, né? Por onde caminhamos, né? Em qual das multidões nós nos encontramos? Dos humildes, dos poderosos ou dos sacerdotes, né? E aonde estamos sentados ouvindo a mensagem de Jesus, né? Então, com essa proposta de hoje, agradecemos a casa por mais esse convite, deixamos a reflexão do Sermão do Monte, que ele é bastante denso, bastante extenso e com certeza cabem outras reflexões em cima dele, mas trazemos aí uma visão bem geral para que possamos entender um pouco dessa mensagem. Boa noite a todos. Bem, meus irmãos, que coisa linda, né? Essa palestra, essa reflexão nessa parte mais importante, né? Que o nosso mestre amado nos deixou de uma forma tão linda, precisa, profunda. E como é bom escutar isso e nos sentirmos mais próximos de Jesus, refletindo sobre a nossa vida, do nosso papel aqui na Terra e buscando esse ponto de equilíbrio com as leis divinas. É um trabalho muito grande que estamos fazendo há muitos séculos, né? Já tivemos várias vidas e hoje estamos no melhor momento da nossa vida. Que bom que estamos aqui, que bom que escutamos sobre o Sermão do Monte e quanto trabalho nós percebemos que temos que fazer pela frente. E sabemos que estamos amparados nessa luta, que nessa luta, nessa busca, não estamos sozinhos. Jesus continua ao nosso lado, nos orientando, nos dando força, né? Então, é um momento de muita gratidão estarmos aqui, tentando amadurecer, refletir e nos aproximarmos desse mestre amado tão querido, né? Vamos ser um pouquinho de sal, ser um pouquinho dessa luz. Quando nós paramos, oramos, quando unimos as nossas energias, nossas forças, nós estamos trabalhando com Jesus. E estamos fazendo isso nessa noite. Estamos aqui reunidos nesse pequeno grupo, mas gerando uma energia importante que vai se espalhar em torno de nós. E nós queremos orar, primeiramente, para aqueles que estão na verdadeira vida,
para aqueles que cumpriram a sua missão na terra e hoje estão no plano espiritual. Agradecemos a convivência deles, mas compreendemos que cada um tem o seu tempo aqui na terra. E podemos, nesse momento, oferecer a nossa saudade em forma de amor, de luz, de torcida, para que eles no plano espiritual continue a sua caminhada, se aproximando de Deus. Eu quero pedir pelo nosso irmão Geraldo Severino Ribeiro. No dia 23 faz um mês que o nosso irmão desencarnou, que ele continue sendo muito bem amparado no plano espiritual, né? E também o nosso irmão Paulo Sérgio Souza Costa, amigo da nossa irmã Sheila, que ele seja envolvido em muita luz, num carinho muito grande para que ele se harmonize no plano espiritual. Também a nossa irmã Catiane Barros, né, que desencarnou hoje, né, foi hoje que houve esse desabamento lá em Bangu, né, era amiga da nossa irmã Sheila, ela desencarnou nesse desabamento, e a sua enteada Camille também, né, que Deus possa receber a Catiane e a Camille com muito carinho, né. São coisas que fica difícil da gente entender, mas Deus está amparando, com certeza, recebendo com muito carinho essas duas irmãs. E também queremos pedir para a irmã dela, Simone Barros, namorada dos pais, todos eles, né, nesse momento de sofrimento, né, de dor. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, essa corrente de energia bonita, ela está ligada ao coração divino. É a oração que nós gostamos sempre de fazer para homenagear os nossos irmãos desencarnados, as nossas companhias espirituais que estão aqui presentes, tantos irmãos que vieram estudar conosco aqui, é o Pai Nosso, né? Que é uma oração ensinada por Jesus, que ali também tem um grande resumo para a nossa caminhada aqui na Terra, né? Orientação. Então pedimos, em homenagem a todos esses irmãos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Essa oração é linda, profunda, e tem uma energia no astral maravilhosa. Que essa energia chegue a todos esses nossos entes queridos, a tantos irmãos que nós não conhecemos e que estão no plano espiritual, sedentos de luz. Que eles sejam abraçados, orientados e que sigam o seu caminho, né, em direção à luz. Graças a Deus. E toda essa energia que todos nós trabalhamos com carinho para construir nessa casa, ela não fica aqui. Essa casa é um ponto de irradiação, de amor, de carinho. E essa casa aqui, que é o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, vai fazer 98 anos de existência, ela está ligada a cada lar aqui. Existe uma ponte de luz para os nossos lares. E essa ponte nós construímos a partir do momento que estamos aqui, estamos pedindo apoio para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, né? E aonde essa energia bonita puder chegar. Então é o momento da irradiação. Nós temos a caixinha de irradiação lá fora, e cada caixinha daquela ali tem uma equipe no plano espiritual responsável para ajudar, orientar. Então, nesse momento, pedimos aos amigos espirituais da casa que localizem aqueles endereços, que a irradiação seja feita em direção a esses lugares,
e que essa espiritualidade carinhosa possa ajudar. Como também nas nossas casas, né? Vamos mentalizar aquela pessoa que lá ficou, nós viemos aqui, né, como ponte para jogar energia para lá. Vamos acreditar nessa energia, nessa força, nesse amor divino sobre cada um de nós. A nossa casa, nesse momento, está recebendo uma luz muito especial. A visita das energias superiores estão entrando pela porta da frente da nossa casa, queimando qualquer miasma, qualquer energia que, porventura, às vezes, nós, desavisadamente, construímos na nossa casa. A nossa casa tem que ser um templo de amor, de respeito, de luz, de caridade. Por isso a importância do culto do Evangelho no lar, uma vez por semana. Os irmãos já sabem disso. É um ponto de luz que se abre nesse bairro, na nossa casa. Então, que essa energia bonita possa ir em direção a todos esses lugares, com muito amor, com muito carinho. Graças a Deus. E nós também precisamos pedir. Tudo isso que o nosso irmão Alexandre falou, do Sermão da Montanha, é uma prescrição de saúde mental e física que Jesus deixou para nós. Enquanto não absorvermos totalmente esse ensinamento, ainda falta muito, nós estaremos sujeitos às doenças, aos desequilíbrios, tudo isso que a gente está vendo hoje na sociedade. Vivemos momentos delicados, onde a oração, onde a fé é extremamente importante para superarmos as dificuldades. Então é hora de pedir saúde, mentalizar Jesus, as curas que Ele fez, mentalizar esse grande amigo Bezerra de Menezes, a essa falange médica presente na nossa casa, que sempre nos ajuda, minha gratidão. Enfim, pedir pelas águas do ambiente que sejam fluidificadas, pedir por todos os endereços que estão na caixinha de visita médica, pedir para o nosso irmão Alexandre Souza, no Hospital Pan-Americano, ele está no CTI, que nosso irmão Alexandre se recupere, Senhor, muito carinho, né? Com muito amor, como também a nossa irmã Simone Barros, namorada e paz. Luz do mundo, amor maior, por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama a paz e nos eleva ao Pai, querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor, luz do mundo, amor maior. Mestre amado, tu continuas sendo essa luz maravilhosa sobre o mundo, que possamos permitir que a tua luz esteja sempre ao nosso lado, orando, vigiando, prestando atenção na nossa fala, nas nossas atitudes, pensamento, tantas coisas que precisamos fazer, mas a tua luz nos ajuda sempre. Querido amigo, grande consolo nós temos com a sua mensagem. Nos cure de todas as mazelas, todo o mal que ainda carregamos em nós. Que nesse momento
possamos receber essa chuva de bênção, essa energia reparadora, consoladora, para sairmos hoje daqui mais leve, felizes, com uma ligação muito especial com a Tua luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu irmão Jesus, amigo de todas as horas, o grande Consolador, né? Que nos trouxe a doutrina espírita para nos ajudar a entender melhor a sua mensagem. E hoje estamos aqui nessa casa, 98 anos de existência vai fazer. Que coisa linda, que maravilha, né? A nossa gratidão. Possamos ser gratos por tudo aquilo que nos acontece, até as dificuldades, porque sabemos se o Pai manda é porque é necessário, é importante para a nossa evolução. Possamos ter resiliência para entender tudo isso. Graças a Deus. Então, pedir pelos nossos irmãos que estão pela rua, nos hospitais, nos orfanatos, nas prisões, nos asilos, muita luz, muito equilíbrio, muita cura para aqueles irmãos que nós colocamos o nomezinho na caixinha de visita médica, que eles sejam visitados e aliviados, né, nas suas dores. Bom, meus irmãos, vamos para a última parte, que é o momento do passe. É mais um carinho, é tanto carinho que a gente recebe aqui, né? Então, é mais um carinho agora. Vamos fazer o nosso passe. Possamos nos preparar mentalmente para entrarmos em sintonia com essas energias superiores, para que as nossas células mentais, físicas, possam absorver e provocar aquela revolução atômica de libertação, de alívio, né? De jogar para fora aquilo que não presta, para sairmos daqui mais leve, né? Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma, é ternura enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrimas que é pura, paz do meu amor. Ó Senhor Jesus, que alegria, que energia maravilhosa, que todos nós possamos reequilibrar os nossos sensos de força, a nossa mente, nesse momento. E foi uma noite de tanta alegria, né, de falar de Jesus, é muita felicidade, que a gente encerra aqui. Estão voltando as flores, nessa manhã tão linda, como é bonita a vida, a esperança ainda, as nuvens vão passando, o novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo. Que esse sol seja Jesus na nossa vida, a nos orientar. Quero agradecer especialmente ao nosso irmão Alexandre, as suas palavras
tão importante, que nos ajudou com certeza. Que Deus abençoe a ele na sua caminhada. Agradecer a presença de todos vocês. Formamos essa energia com o apoio de vocês. É um trabalho em conjunto, né? Então, nosso agradecimento. Que Deus abençoe a todos os seus lares, os seus familiares, tá? O nosso muito obrigado pela presença. Alertar, né, sobre a importância do estudo, da doutrina, né? A mensagem de Jesus, isso vai penetrando na nossa alma e fazendo as mudanças necessárias, né? Então, nós temos vários cursos aqui, e nós temos uma grande literatura espírita, e temos o principal, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que todos devem ter em casa e estudar, e, se possível, fazer o culto do Evangelho no lar. Tá? O nosso muito obrigado. Lembrando que hoje é o último dia da inscrição para a operação espiritual. Quem quiser fazer inscrição é na secretaria, né? O nosso irmão que estiver lá. E reforçar o convite do Kaique, né? Kaique, nós conhecemos Kaique desde rapazinho, quando ele começou a fazer as peças de teatro. Ele continua bravamente fazendo esse trabalho. E vamos ter aqui pertinho no Imperato, né? Se eu não me engano, está ali o cartaz dia 4, dia 5, é sábado e domingo de setembro. Errei. 2 e 3. Que lindo. 2 e 3. Mas tem um cartaz ali para nos ajudar a lembrar. Hã? Ei, meu pai. Aqui de frente, me expondo assim, meus erros, mas está ótimo. Então é isso. Vamos lá prestigiar essa peça, né? Vai ser muito legal. Gente, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.